Olhar para trás, olhar para dentro de mim, olhar para quem eu sou, é fundamental na construção de uma identidade, na construção de um futuro e numa restauração. Uma base fundamental para o ser humano são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos do Senhor. Se nós observássemos apenas os mandamentos do Senhor, os 10, e aprofundássemos nele, mandamento por mandamento, isso já seria suficiente para termos uma vida muito melhor, inclusive como sociedade, da que temos hoje. Vamos entender um pouquinho isso. E o que é que os 10 mandamentos têm a ver com conosco? Isso aqui. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso já acaba com a idolatria, já acaba com eu adorar e amar o meu marido mais do que a mim, ao meu filho mais do que a mim, ao meu pai e a minha mãe mais do que a mim, ao meu trabalho mais do que a mim. E eu já citei aqui alguns problemas nos casamentos, nas restaurações. Amar a Deus sobre todas as coisas. Já eliminaria quase metade dos desertos que temos aqui hoje. Amar ao meu próximo como a mim mesmo. Esse mandamento é a chave da relação entre casal. Eu dou a ela o que desejo, o que preciso. Eu trato ela como eu gostaria de ser tratado. Tem casamento? Tem como um casamento assim dar errado? Tem como uma relação entre seres humanos desta forma dar errado? Não tem. A guarda do sábado daria a todos nós, cumprindo exatamente como está escrito, um dia de descanso total e semanal. Isso diminui estafa, cansaço, estresse, um monte de problemas que a gente tem, muitas vezes por trabalhar demais, seja em casa ou numa empresa privada. Trabalhamos quase que 24 horas por dia, não tiramos um dia de descanso. E o Senhor já ordenou que esse dia existe. E é no sábado. Mas a gente também não observa esse mandamento. E agora eu vou chegar no mandamento que eu quero para esse momento. Honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam estendidos sobre a terra, ou que os seus dias sejam longos sobre a terra. Princípio de longevidade. Raiz. Quanto mais eu cuido das minhas raízes, quanto mais alimento minhas raízes, mais forte fico, maior fico, mais tempo duro. Esse é o princípio do tempo que uma árvore vive. Cuida das raízes. A tua raiz é seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós. Os seus antepassados são as suas raízes. A palavra de Deus diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, se não houver arrependimento. Mas também diz que ele perdoa e multiplica o seu amor até 1000 gerações do filho que o ama. Olha só. Deus está falando de raízes.
Deus está falando de hereditariedade. Deus está falando que nada é por um acaso, que você veio de algum lugar. Jesus, ele várias vezes é reconhecido e chamado no tempo em que andou pela terra de filho de Davi, raiz de Davi, origem, raiz de Davi. E Davi era filho de Maria e José, naquele tempo, naquele momento. Mas muitos o chamavam de filho de Davi. Jesus se referia a alguns irmãos, alguns doentes daquele tempo, como filhos de Abraão. Raiz, descendência, história. Qual é a sua história? Pode anotar, que você precisa descobrir qual é a sua história. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo de onde vim, eu sei hoje quem sou, eu sei quais são os meus direitos, eu sei quais são as promessas sobre a minha vida, eu começo a ter uma direção. Eu me encontro nesse lugar. E o primeiro passo para quem está no deserto, para quem está perdido, é se encontrar. E não dá para eu me encontrar sem saber quem sou, de onde vim. Então, como eu cheguei até aqui? Eu, o Ivan, cheguei até aqui. O Ivan é filho do seu Ivan com a dona Eva. O seu Ivan e a dona Eva se encontraram. E graças ao encontro do seu Ivan e da dona Eva é que eu existo. Sem esse encontro, eu não existiria. Porque eu sou a combinação perfeita do encontro do seu Ivan com a dona Eva. Por isso devo gratidão, honra a eles dois. Porque é graças a ele que eu existo. Se a dona Eva encontrasse o seu João e se o seu Ivan encontrasse a dona Maria, eu não existiria. Isso é biológico, isso é ciência, isso é fato. Isso não é uma invenção da minha cabeça. Isso é comprovado, isso é uma ciência. A Alessandra, ela é o encontro perfeito do seu José com a dona Maria de Fátima. E se eles não tivessem se encontrado, a Alessandra não existiria. Então, assim nós começamos a entender a nossa origem. Porque eu sou o Ivan, mas eu também sou parte do seu Ivan e da dona Eva. Também sou parte da dona Maria e do seu Joaquim. E da dona Auxiliadora com o seu João. Meus avós. Eu trago em mim parte de cada um deles. Sabe por quê? Porque isso é uma árvore genealógica. Um vai gerando o outro, que gera o outro, que gera o outro. Sabe aquele povo que não gosta de ler as genealogias na Bíblia? Então, leiam as genealogias, porque aí vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Fulano, filho de Ciclano, filho de Beltrano. É dessa forma que a gente conhece as raízes. Por que nós sabemos que Jesus Cristo é a raiz de Davi? Por causa da genealogia que está contada. Por que nós sabemos que Davi
É geração de Abraão, por causa da contagem das genealogias. Vai de Abraão, Isaac, Jacó, Judá. E aí a gente vai contando as descendências. De Judá a Davi, de Davi a Jesus. O Ivan, ele é filho do seu Ivan e da Dona Eva. O que significa ser filho do seu Ivan e da Dona Eva? Significa que eu trago comportamentos deles. Que eu trago conhecimento deles. Que eu trago dores deles. Que eu trago traumas deles. Que eu trago visões deles. Que eu trago desejos deles em mim. É isso que significa ser filho do seu Ivan e da Dona Eva. E se eu não olhar para isso, eu não vou conseguir me entender como pessoa. Porque os meus pais nasceram na década de 50, viveram na década de 60, 70 e 80 no seu auge. Eu nasço no meio da década de 70 e vou viver 80, 90 e ano 2000. São mundos diferentes. Influências diferentes do governo, da economia, da agricultura. Influências diferentes. E aí surgem novos desejos, novas percepções. E aí eu não entendo por que surgindo novas percepções eu não consigo avançar. Porque eu não olho para o meu pai. Porque eu não olho da dor que ele tinha, das limitações que ele tinha, e que muitas delas vieram para mim, para o Ivan. E aí eu me pego, mesmo no ano 2000, tendo os mesmos comportamentos que o meu pai tinha na década de 80. Mesmo estudando mais, trabalhando em lugares e profissões diferentes, mesmo casado, mesmo seguindo um outro ritmo de vida, eu me pego tendo o mesmo comportamento. Por quê? Porque existe uma influência, existe uma carga genética do pai e da mãe. Além dessa carga genética, existe algo chamado sistema. Ou seja, a espiritualidade. Que, em nível de comparação, a gente vai precisar entender que só se compara a níveis iguais. E o único nível comparado à família, ou seja, meu pai e minha mãe, é o casamento. Porque é outra família. Logo, todas as dores que eu tiver relacionadas a meu pai e a minha mãe, ou seja, como eu vejo meu pai ou como eu vejo a minha mãe, essa influência ela só vai, de fato, influenciar a minha vida quando eu estiver no meu casamento e não quando eu estiver namorando a Alessandra. Porque o namoro não tem a força espiritual e energética que o casamento tem. E nem que a família de origem tem. Atente-se a alguns textos. 5º mandamento: honrar pai e mãe. Origem do casamento. Lá em Gênesis: deixará pai e mãe e unirá a sua esposa. Vejam que o pai e a mãe está fundamentado em 2 momentos muito importantes para a história da humanidade. No casamento e na vida pós o casamento. Porque ele manda deixar pai e mãe, mas ele manda também honrar depois que deixa. Por quê? Porque o pai e a mãe
são fundamentais para que esses dois seres humanos se entendam, evoluam e cresçam. Cada um de nós somos continuação da história de nossos pais. Principalmente, homens são continuidade da história de seu pai e mulheres são continuidade da história da sua mãe. É o que a gente chama de clã. Clã feminino, clã masculino. E atrás de uma mulher tem uma geração de outras mulheres. A começar pela mãe. A mãe, a avó, a bisavó. Tudo gerando influência sobre ela, porque geneticamente ela está ligada a cada uma delas. Homens, seu pai, seu avô, seu bisavô e por aí vai. Geneticamente, estamos ligados a todos eles. Então, quanto mais conhecermos essas histórias, mais conheceremos de nós mesmos. Então, já vai uma anotação e um exercício para vocês, que se puderem, já façam para amanhã. Você tem o dia todo amanhã para fazer isso. Busquem informações sobre seus pais, seus avós, seus bisavós. Eu faço até um desafio aqui agora. Se alguém souber, pode digitar. Nome do seu bisavô e nome do seu tataravô. Estou falando só de 4 gerações, tá, gente? Ó, pai, avô. Bisavô é só a 3ª. Tataravô a 4ª. Eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas sabem o nome do bisavô. E do tataravô, eu chego a arriscar que ninguém sabe. Se alguém souber, pode digitar o nome do bisavô e o nome do tataravô. A gente esquece. A gente tem memória fraca e a gente tem sido incentivado a esquecer e deixar isso para trás cada vez mais e mais e mais. Por quê? Isso é uma pressão, né? É uma atmosfera criada por Satanás. Porque quando ele nos afasta da nossa origem, ele nos faz perder a nossa identidade. E aí nós nos tornamos alvos cada vez mais fáceis nas mãos de Satanás. Resultado da gente se afastar da nossa família, da nossa origem. Resultado: o número gigantesco de divórcios que existe hoje. E aí fala, esse número é grande somente no mundo? Claro que não. Olhe para as igrejas, sejam elas católicas ou sejam elas evangélicas. Olha o número de divórcios. Olha o número de pessoas no segundo casamento. Essa é a questão. Nós estamos perdendo os valores, estamos perdendo os fundamentos, estamos perdendo os princípios, estamos perdendo as primícias. E quando se perde essas coisas, a gente perde todo o senso de direção. E aí, eu me encontro no deserto agora e não sei como eu cheguei aqui. Vamos entender um processo aqui, rapidamente. Jesus Cristo tem 30 anos de idade quando ele é conduzido, quando ele é batizado por João Batista e conduzido ao deserto. Entendam uma situação. A gente está falando de um homem que também é o Filho de Deus. Onde até aquele momento, o que ele recebe é ensinamentos humanos, direções humanas. E por mais que ele fosse especial ou aparentasse ser especial para quem está próximo, quem estava perto dele
o enxergava como um homem comum. Prova disso é que, mesmo depois de fazer tantos milagres, quando ele volta para a terra dele, ele é recebido como um qualquer. Ninguém dá bola para ele. Jesus vai no deserto para reencontrar as suas origens, para se reconectar com o Pai, para se reconectar com as suas raízes. E quando ele sai de lá, ele já não tem mais dúvida nenhuma. Ele sai de lá com toda a força e convicção para seguir em direção à sua missão. Então, a resposta de hoje para a pergunta como cheguei até aqui, a resposta começa a ser respondida que você chegou até aqui para se encontrar. E você é resultado da história do seu pai, da sua mãe, do seu avô e da sua avó. Mas a gente vai segurar aqui. Porque eu não vou ir no teu avô e na tua avó nesse curso, nesse treinamento. A gente vai conseguir aprofundar até o seu pai e a sua mãe. No treinamento que a gente tem, treinamento Raízes, que é um treinamento muito maior e muito mais longo, a gente aprofunda bem mais no avô, na avó, na bisavó, porque é um outro nível de treinamento e a gente consegue ir mais profundo no conhecimento. Até porque uma mente precisa ser preparada para receber determinados níveis. Então, a gente está no primeiro nível de entrega de conhecimento e por isso a gente precisa também ir devagar. Mas entender quem são seus pais e o que aconteceu com seus pais e o que você viu na sua infância já é um grande passo para você começar a entender como você chegou até aqui. Vou dar um exemplo. Não entendi o que você falou, não? Viu da infância ao próximo. Agora é só genética e hereditariedade. O que acontece? Na sua infância, você viu os seus pais se relacionando como marido e mulher. E aí eu já sei que tem gente inquieta dizendo assim, ó, eu não vi, eu só fui criada pela minha mãe, eu só fui criada pelo meu pai, os meus pais me abandonaram, meu pai me quer trabalhando. Entenda uma coisa, o que te foi apresentado como relação de marido e mulher é o que você viveu, com o pai presente ou ausente, com a mãe presente ou ausente, sendo criado só pela mãe, com a mãe ou namorando outros homens, ou se matando de trabalhar para te criar. Ou o pai sustentando você sozinha, ou um pai agressor, ou uma família amorosa, de pais e mães que se davam bem. Não importa, você viveu uma realidade. E essa realidade que você viveu influencia diretamente em como você vê e como você age no seu casamento hoje. Sua primeira infância. Ali a gente tem chaves, segredos e principalmente as origens de muitos dos seus comportamentos hoje dentro do seu casamento. Sua dependência emocional com seu marido. Ou por você ser uma mulher com grande energia masculina, que entende que precisa decidir tudo, controlar tudo, resolver tudo, ser totalmente independente. 2. Traumas do passado. E aí talvez você ouça essa palavra, dor e trauma, e fale assim, eu não tenho nenhuma dor e nenhum trauma em relação aos meus pais.
Meu pai tinha lá o jeito dele, a minha mãe tinha o jeito dela, mas na medida deles nós fomos felizes, eles me deram o melhor que eles puderam dar. Preste atenção nisso. Isso é verdade. Eles deram o melhor que eles podiam dar. Isso é um fato. Mas só que quem está me respondendo isso é o adulto dentro de você. É o teu consciente, que hoje tem uma consciência que sabe disso. Só que internamente, o teu inconsciente, ele era uma criança quando ele enxergou isso tudo. E ele não tinha esse entendimento de o meu pai me dar o melhor e a minha mãe me dar o melhor. Não, toda criança quer carinho, amor, proteção, pular no colo do pai, brincar com o pai e com a mãe. Toda criança quer e precisa da mesma coisa. E nenhuma criança tem maturidade para entender que meu pai e minha mãe estão me dando o melhor, ficando um mês fora trabalhando dia e noite e não tendo tempo para brincar comigo, que sou uma criança. Então, sim, você tem trauma. E eu não preciso provar que você tem um trauma e uma dor. É só eu olhar o seu comportamento, porque o seu comportamento aponta para o teu trauma, aponta para a sua dor. Todo comportamento ele tem uma origem. Todo comportamento ele tem uma origem. Você não é desse jeito por um acaso. Você não é desta forma por um acaso. Você não tem essa expressão corporal por um acaso. Você não tem esse temperamento por um acaso. Você não tem a profissão que você tem por um acaso. Isso não é do nada. Isso tem uma origem. Isso tem um fundamento. Isso tem uma raiz.